Fala, meus amigos e minhas amigas. Eu queria tratar aqui de vários assuntos com os senhores e com as senhoras. O ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão acerca do IOF. Ele derrubou a decisão da Câmara dos Deputados e derrubou também o decreto do Poder Executivo. Antes de mais nada, eu vou colocar um vídeo da jornalista Daniela Lima, onde, a meu ver, ela tenta deturpar e fazer uma análise assodada pró-Congresso no que se refere a essa decisão do Alexandre de Moraes. Por gentileza, na tela. A decisão do ministro, ela é atípica, bem atípica. O ministro chama, primeiro ele tenta justificar, né, por que o Supremo vai fazer essa audiência do dia 15. Porque precisa a harmonia entre os poderes e a independência está na Constituição e é preciso garantir. O ministro busca uma forma de justificar a tentativa de encontrar uma solução salomônica. É isso que ele buscou. O que ele estava buscando é uma solução salomônica, né? É como se tivesse de fazer a escolha de Sofia e aí chega lá e falar, bom, vamos ver aqui, etc e tal. Ontem eu trouxe aqui um prócer do PP falando o que a gente não queria era que o Supremo tivesse que arbitrar isso, chamar e virar babá das duas partes, né? Trazendo ainda a Procuradoria-Geral da República, a AGU e etc. O ministro abre caminho para essa solução política se dar até o dia 15. O embate vai continuar, me diz a fonte do Palácio do Planalto. Mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes tenta ser uma decisão salomônica que, na prática, corrobora a estratégia daqueles que apostaram em puxar Alcolumbre para esse debate, para essa questão, para amarrar ali ou tentar evitar uma pancada do Supremo no Congresso Nacional. Tá aí o comentário dela, a meu ver, desconexo em alguns pontos, porque ela tenta repassar a ideia de que o Lula perdeu. Não, o Lula não perdeu rigorosamente nada. Ao contrário, vocês podem discordar de mim, comentem abaixo aí o que vocês acharam e o que vocês estão achando da situação. Então, Moraes, como falei no início, suspendeu tanto o decreto do governo, mas também o do Congresso, chamou para a mesa de negociação. É atípica? É atípica. O próprio ministro Flávio Dino, num evento em Portugal, disse que essa questão do IOF é tão simplória, mas tão simplória, que se você colocasse ela numa mesa de debate jurídico, não duraria 15 minutos para se chegar a um denominador comum e saber quem tinha razão. Em outras palavras, o governo tem o direito de aumentar o IOF. O Bolsonaro fez isso para pagar o Auxílio Brasil eleitoreiro, faltando 3 meses para as eleições. Mas vamos aqui. Se não fosse a pressão do povo nas redes sociais, se não fossem os vídeos gerados por inteligência artificial que atingiram milhões e milhões e milhões de acessos, nós teríamos conseguido fazer com que o Congresso recuasse? Ao contrário, Daniela Lima, as redes sociais progressistas venceram o debate, porque o governo teve coragem de enfrentar esse centrão podre que o Jornal Nacional defendeu ontem, e eu vou chegar no assunto. E eles agora pensarão 2, 3, 4 vezes antes de fazer o mal a quem quer que seja. E nós temos que ir às ruas. Eu vou me inteirar da mobilização que vai acontecer no próximo dia 10 de julho, porque eu vou dar publicidade aqui neste canal. Por questões geográficas, lamentavelmente, não poderei estar em São Paulo nesse dia. E por conta de outras questões que eu não vou poder me ausentar. Mas se pudesse me ausentar, eu iria até São Paulo, porque eu tenho alguns assuntos para resolver, para participar dessa mobilização que parece-me que está sendo convocada pelo deputado federal Guilherme Boulos, em prol da taxação dos super ricos. Então vamos aqui. Se o governo tivesse ficado com a mesma inércia de outrora, o Congresso tinha passado a boiada. Então o ministro Moraes, para evitar até um conflito, talvez, assim, generalizado, deu aquele jeitinho brasileiro e vai chamar o Hugo Mota, o Davi, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e aí é que tá. O que é que o Centrão quer? Que foi agora levantado pelo colunista do Globo, Lauro Jardim. Olha só o acordo que eles querem. E se eu fosse o Lula, se eu estivesse no lugar do Lula, eu não aceitaria. Acabei nem falando para vocês a decisão do Moraes, mas vou falar. Mas acredito que já deu para vocês entenderem, né? O governo recorreu, eu vou aqui simplificar. O Moraes viu que, ao invés de tomar uma decisão assim,
dar razão ao governo, ele derrubou a decisão da Câmara e derrubou o decreto do governo e chama os poderes para entrar num acordo, certo? Olha só qual seria o acordo que o Lauro Jardins expôs que o Hugo Mota, o capacho do Lira, do Eduardo Cunha, e eu fiquei sabendo que o Hugo Mota também é filho do Ciro Nogueira. São os 3 padrinhos políticos dele. Eduardo Cunha, Arthur Lira e Ciro Nogueira. Vou também contar um bastidor do Alcolumbre de ontem, certo? Vocês vão entender tudo. Olha só, o camarada ter 3 padrinhos. Mas vamos lá pro acordo. Eles querem que o Lula sancione o aumento no número de deputados. Aquela votação escandalosa para aumentar o número de deputados federais de 513 para 531. O Alcolumbre e o Mota estão propondo que o Lula sancione. Em contrapartida, eles autorizariam a majoração do imposto sobre operações financeiras. Olha a canalice. Eles estão querendo nodoar a imagem do presidente da República. E eu espero que a senhora ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, não aconselhe o Lula a fazer essa barbaridade. Porque só falta o governo fazer essa burrice. Por que é que eu cito a Gleisi? Porque a Gleisi foi para as redes sociais e fez o papel dela. Não é porque ela é ministra agora, tudo muito bem. Ela foi para a rede social para afirmar que não autorizava os ataques a Hugo Mota. E eu aqui respondo para a ministra das Relações Institucionais o seguinte: a senhora, com todo o respeito que lhe tenho, a senhora não pode afirmar que autoriza ou que não autoriza nada. A senhora fale pela senhora, deputada Gleisi. Porque pela primeira vez o campo progressista pautou o país. Então, não jogue fora aquilo que nós conquistamos. Quando eu falo nós, o povo em geral, que percebeu que o Centrão é um ajuntamento de forças políticas apodrecido que só faz o mal à nação brasileira, que protege os super ricos e quer cortar dos programas sociais, que aumenta a conta de luz, que aumenta o número de deputados, mas defende o corte do BPC, que tem um presidente da Câmara que paga 27 mil reais em um jantar com o dinheiro do povo, um camarada sem vergonha, sem moral, sem autoridade moral para falar em corte de gastos. Filhote do Cunha, do Lira, e eu soube também que o outro padrinho dele, vou repetir, Ciro Nogueira. Então, um camaradinha desse tem moral para alguma coisa? A senhora pode dizer assim, olha, eu sou contra os ataques. Agora dizer, eu não autorizo. Calma aí, minha amiga. Calma aí, né? Vamos com calma. Vamos ajudar o presidente Lula. O próprio presidente esteve na Bahia e classificou a decisão do senhor Hugo Mota como absurda, escandalosa. A derrubada do decreto que cabe ao presidente da República. Eu fico indignado com algumas postagens que são feitas, correto? Agora eu vou pro Alcolumbre. Não é um acordo nojento esse que eles estão propondo ao Lula? Lula, sanciona aí o aumento de número de deputados? Eles querem acabar com o Lula. Se o Lula sancionar essa porcaria, o Lula estará dando toda a munição pro Tarcísio de Freitas, que é o candidato das elites à presidência da República. O Jornal Nacional ontem mostrou de que lado está. É claro e evidente, o dono da Globo é do mercado, o senhor João Roberto Marinho. Sabe o que foi que o Merval Pereira escreveu na coluninha dele? Para o Congresso, o governo Lula acabou. Um camarada desse não é desonesto? Primeiro que o Merval nem no programa mais deveria estar, da Globo News. Deveria estar em casa. Porque os comentários dele são completamente sem nexo. Eu não vou dizer aqui que ele tá gagá, porque eu não parto desse princípio. Eu acredito que ele haja de má fé, porque ele não gosta do Lula. Ele tem ódio, porque o Lula é um camarada que veio do Nordeste, um camarada que não tem diploma universitário, chegou à presidência da República. Aí ele gosta de rico. O senhor Merval Pereira da Globo News. Aí escreve um artigo fuleira desse, mentiroso, sacana, covarde. Sabe quem foi que acabou, Merval? O Congresso, que está aniquilado. A imagem do Congresso Nacional está na lama. Esse Congresso é o pior da história. O povo está cansado.
desse Congresso Nacional, certo? Agora eu vou pro bastidor. O bastidor foi o seguinte: o Alcolumbre, quando viu a rebordosa, chamou o Randolph. Randolph, vem cá. Randolph, procura o Lula e diz ao Lula para baixar a poeira, evitar esses ataques. Pede também pro PT não escalar muito nas redes sociais, porque vocês estão demais. O Randolph recebe o recado do Alcolumbre, repassa pro Lula. O Lula diz: amigo, é o povo que está revoltado. Não sou eu que estou mandando. O Planalto não controla o que o povo está a dizer nas redes sociais. Mesmo que as pessoas sejam simpáticas à nossa política, ao nosso projeto, aquilo que foi apregoado nas eleições de 2022. Aí o Alcolumbre, demonstrando ser um camarada extremamente autoritário, dá essa declaração que eu vou mostrar a vocês. Vejam aí na tela. Tem uma questão que nós temos que discutir com urgência no Congresso brasileiro em relação aos legitimados que podem acessar o Supremo Tribunal Federal para questionar qualquer lei votada no Congresso. Esse é um problema seríssimo que nós temos no Brasil. Todo mundo pode acessar o Supremo e depois fica as críticas aqui em relação às decisões do Poder Judiciário brasileiro, da Suprema Corte. Hoje está muito aberto isso. Todo mundo pode acessar e questionar qualquer coisa, entrar com madinha em relação a uma legislação votada pelo Parlamento brasileiro. Então, eu acho que Vossas Excelências estão fazendo ponderações adequadas. Acho que o que o senador Espiridião Amin fala tem razoabilidade em relação a enfrentarmos esse assunto e modernizarmos a legislação a partir de um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a capacidade jurídica e intelectual do presidente Rodrigo Pacheco, mas eu entendo que nós temos que tomar uma providência em relação a isso. Vocês ouviram, né? Olha só que mais uma prova que o senhor Hugo Mota é apenas um capacho, um pau-mandado. Quem também falou sobre o mesmo tema foi o senhor Arthur Lira. Eu vou colocar 30 segundos desse camarada para que vocês assistam e vejam como eles estão completamente desesperados. Na tela, por favor. A judicialização da política, ela acontece pela própria política. É isso que a gente tem que cuidar, fazer o dever de casa dentro do legislativo, aprovar modificações na lei, para que matérias que sejam aprovadas por maiorias absolutas, como qualquer uma que ultrapasse 300, 350, 380, não sejam contestadas por minorias insatisfeitas. A legislação permite isso por enquanto e eu espero que ela seja modificada para que esse sarrafo de entidades, de pessoas jurídicas, partidárias ou não, que podem propor a DI e a DPF, tenha uma modificação no sistema brasileiro para que o Congresso Nacional, que é a mais ampla representação da sociedade, tenha as suas matérias, as suas decisões, as suas votações respeitadas enquanto maioria. Eu queria informar esses dois senhores que essa medida que vocês estão articulando, ela é inconstitucional. Vocês não reclamavam tanto da ditadura do judiciário, querem implantar agora a ditadura do Congresso, a ditadura do Centrão? Quer dizer que se o Congresso tomar uma decisão ilegal, ninguém pode acionar o Supremo Tribunal Federal para combater a canalice de vocês? Senhores, criem vergonha na cara porque o povo acordou. O povo acordou. Eu peço à população de Alagoas, não vote neste elemento, neste indivíduo chamado Arthur Lira. Porque esse camarada, a Polícia Federal investigou seriamente e descobriu desvios de toda a ordem, superfaturamento em kits de robótica, uma roubalheira do tamanho do mundo. Eu não vou condená-lo previamente, porque tem que passar por uma sentença. E, obviamente, dentro do devido processo legal, todos são considerados inocentes até sentença transitada em julgado. Não é verdade? Então eu aqui não vou antecipar, mas eu posso aqui afirmar que as investigações da Polícia Federal demonstram indícios claros de roubalheira. Nós temos que acabar, e eu espero que o ministro Flávio Dino não recue em relação a colocar na pauta do Supremo as ações diretas de inconstitucionalidade das emendas 100 e 105, que tratam do orçamento secreto e tratam das emendas impositivas, obrigatórias. O presidente da República é obrigado a repassar a emenda individual, emenda de bancada e emenda por Estado. Vocês estão compreendendo? Qual foi a saída que o presidente Lula encontrou para esse imbróglio? Já que o desgoverno Bolsonaro nada fez pelo país, foi o pior governo da história desse país, foi Bolsonaro.
O pior presidente da República da história. Eu queria que me apontassem uma obra. Não tem, porque o Centrão roubou tudo. Roubou o orçamento da União, roubou a competência da União. Um deputado federal não precisava ligar pro ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. Ligava pro Lira. A emenda era liberada e ninguém sabia. Não havia rastreabilidade. Ninguém sabia de onde o dinheiro saía e para onde ele ia, dinheiro do povo. Olha o escândalo, o escárnio, a esculhambação. Eu fico revoltado, indignado, mas vou me acalmar aqui para continuar o vídeo. Então, qual foi a solução que o presidente Lula encontrou? Já falei em vídeos anteriores. O presidente Lula disse, olha, não vai ser assim não. Nós temos um projeto de país, nós vamos incluir essas emendas dentro do PAC, essas emendas impositivas, e o dinheiro vai ser liberado mediante a projetos que forem realizados nos estados. Qual foi a saída que o Centrão encontrou? O próprio Hugo Mota, esse próprio presidente da Câmara que aí está, que é um pau mandado, um fantoche, um pau mandado da pior espécie, que é do meu estado. O que foi que esse Hugo Mota fez? Por exemplo, e todos estão fazendo isso, chega aqui na Paraíba, aí diz, eu consegui, vou construir, vou trazer um hospital de trauma. Você não, quem constrói, quem executa é o presidente da República. Eu vou duplicar a BR-230. Quem duplica a BR é o presidente da República. Você é apenas um deputado. Deputado legisla e fiscaliza, não executa. Imagine os senhores prefeitos do país. Se vocês tivessem que pegar o orçamento das prefeituras e o orçamento vocês não pudessem executar. Quem executaria seria a Câmara de Vereadores. Isso é razoável. Imagine os governadores, as assembleias legislativas é que iriam executar, pegando o exemplo nacional e trazendo para a esfera estadual ou para as esferas estaduais e municipais. É um escândalo. E eu vou fechar esse vídeo aqui, porque o Jornal Nacional, a mando do senhor João Roberto Marinho, antes coloca uma fala do ministro Flávio Dino aí, por gentileza, fala do ministro Flávio Dino sobre essa questão do IOF. Solta, na tela. Plano, essa conciliação, essa negociação, esse diálogo deve ser conduzido pela política. Na medida em que a política entra em colapso, em curto-circuito, em todos os países do mundo, isso se transforma numa busca de que o terceiro poder, de algum modo, arbitre. E aí o Supremo tem esses dois caminhos. Ou ele pode simplesmente decidir à luz, entre aspas, da letra fria da Constituição, ou ele pode, por esse caminho de inovação institucional, chamar à mesa os poderes políticos e tentar, de algum modo, que haja um entendimento. Porém, creio que não basta que ele seja acerca de uma única questão, porque o tema geral da responsabilidade fiscal transcende esse conflito concreto. Determinado setor social tem que pagar a conta, ou determinado poder tem que pagar a conta. E isso conduz a impasses. Então, eu imagino que na impossibilidade da política resolver, o Supremo, quem sabe, consiga, de algum modo, encaminhar algo que seja justo, socialmente justo. Tá aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e eu encerro agora com essa matéria aqui. Jornal Nacional sai em defesa dos ricos e do Congresso da Mamata. Internautas publicaram mensagens de repúdio à cobertura do JN. Esperar o quê, irmãos? João Roberto Marinho é da banca. É o grande chefão dessa velha mídia, Estadão, Folha, Globo, Jornal Nacional. Aí o Jornal Nacional viu que o gigante ficou gigante demais, aí ficou com medo. O Jornal Nacional resolveu sair em defesa dos mais ricos e do Congresso Nacional que estão sendo alvo de críticas após o Senado e a Câmara dos Deputados derrubarem decretos do presidente Lula que aumentavam o IOF. Internautas criticaram parlamentares e a expressão Congresso da Mamata ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Na apresentação, a jornalista Renata Vasconcelos começa dizendo o seguinte, eu não vou colocar a fala dela porque eu tenho nojo, mas eu vou falar aqui, abre aspas, uma campanha disseminada em redes sociais com ataques diretos ao Congresso Nacional está provocando preocupação de políticos e analistas. O pedido de moderação e defesa do respeito entre os poderes e da convivência democrática de diferentes correntes políticas. Quem quebrou o acordo foi Hugo Mota, criem vergonha. Quem fechou com Haddad e 24 horas depois fez aquela esculhambação tuitando às 23 horas e 35 minutos e já combinando com Ciro Nogueira, que retuitou 2 minutos depois, foi o senhor Hugo Mota. Criem vergonha na cara. É ele que não respeita. A mando dos seus chefes,
Ele que não respeitou o respeito entre os poderes. Ele que não respeitou a autonomia. Foi ele. Aí o povo se revoltou. Cadê? Oxente, vocês estão com medo da liberdade de expressão? Ninguém tá defendendo o golpe de Estado. Ninguém tá defendendo ditadura militar. Ninguém tá defendendo nada de errado. Nós estamos defendendo que haja justiça tributária. Nós estamos defendendo que o povo pobre tenha direitos. E vocês estão contra essa pauta? Abertamente, escancaradamente, é isso? Na apresentação, usuários da rede social X fizeram críticas ao JN. A jornalista Idelgarde Angel comentou sobre o tema. Curioso, o JN pede moderação aos que reclamam nas redes sociais contra o Congresso, que aprova aumento de salários deles próprios, dá conta de luz do povo, aprova o trabalho 6x1, o PL do licenciamento ambiental, liberando geral, aprova emendas sem prestar contas. Agora não vejo o JN se horrorizar com a enganação do povo por Brasil Paralelo, Revista Oeste, Jovem Pan, CNN, redes sociais e ele mesmo, ele próprio, o próprio JN. Esse filme já vimos. Outro perfil afirmou o seguinte: clara demonstração de assessoria de imprensa dos ricos, e disse que a mobilização popular nas redes contra o Congresso tem tirado o sono da direita. JN, defensor dos ricos também. Congresso da mamata. Hugo Marmota, inimigo do povo brasileiro. Continuemos lutando sem baixar a cabeça. E Lula, não aceite esse acordo do senhor sancionar aumento de número de deputados federais. Não caia nessa armadilha, não. Tá certo? Não caia nessa armadilha. Vossa Excelência tem mais de 50 anos de experiência política. Quem sou eu para dar conselhos ao senhor? Mas eu falo porque eu acompanho diariamente a política, acompanho diretamente os anseios do povo e eu tenho conversado com o povo no meio da rua. E o povo está simplesmente indignado, revoltado com esse Congresso Nacional calhorda, que quer comer e chupar o sangue do povo brasileiro.